Bom dia, pessoal. Então, a gente vê o noticiário, né, e existe, evidentemente, né, o governo atual, e a gente até diria que existe uma tendência, assim, mundial de terceirizar os serviços que hoje são atribuições do poder público, mas eu gostaria de fazer um alerta a vocês e, ao mesmo tempo, fazer uma defesa do serviço público. Eu não tenho dúvidas que, se não fosse o serviço público, por exemplo, esse episódio da pandemia teria um resultado catastrófico, muito pior do que esse que está se verificando, porque o SUS foi importantíssimo, porque permitiu rapidamente mobilizar a partir de órgãos de governo, especialmente os governos estaduais, já que o governo central tinha uma posição assim meio negativista, né? Mas a partir dali a gente conseguiu mobilizar rapidamente essa estrutura que já havia, que foi muito desgastada, é verdade, mas havia, né? E com isso universalizar os cuidados aqui no nosso país, no SUS. E o que é importante é que logo se fala quando o funcionário público como se fosse uma pessoa que estivesse ali somente marcando presença. Mas a verdade é outra, e a verdade tem que ser dita. Uma grande soma de funcionários públicos, eu diria que talvez a maioria dos funcionários públicos são concursados, prestaram concurso e foram admitidos, portanto, por mérito. Em segundo lugar, é que sempre que você não admite mais funcionários públicos, atualmente, por exemplo, não existem concursos mais, né? Você deixa de ter contribuintes do serviço público, com impacto enorme sobre os aposentados. Houve uma época aqui em Teresópolis, que felizmente não é a época atual, que nós ficamos um tempo grande sem salários, sem os salários dos funcionários públicos, e o que se verificou foi uma situação muito difícil do comércio local. Nós fizemos na época uma avaliação e 16% do PIB da cidade era proveniente de servidores públicos. Então, na realidade, é muito importante que as pessoas saibam que, quando você não tem um servidor público, quem é que é contratado? Quem é contratado é um funcionário terceirizado ou é um cargo de comissão, e o que acaba acontecendo é o seguinte: se amanhã esse indivíduo, por qualquer motivo, comete um deslize ou se mostra incapacitado, o que vai acontecer com ele é que ele é retirado do cargo, ou perde o seu cargo, né, e vai embora. E, na realidade, não existe nenhum compromisso. Serviço público, não. Serviço público, o funcionário público é admitido, ele tem uma formação que é toda proporcionada para o serviço público, portanto, eu gostaria de deixar bem claro que o serviço público forma esse servidor público, né, dá a ele os instrumentos, o conhecimento para ele exercer adequadamente as suas funções. E se ele comete algum deslize, é preciso que todo mundo saiba disso, isso vai para a folha funcional dele. E ele vai, essa ocorrência na folha funcional vai permanecer pelo resto da vida dele, com impacto inclusive sobre a aposentadoria dele. Quando você tem um funcionário público, ele normalmente ele contribui para os fundos de previdência próprios do serviço público. Quando você terceiriza alguma coisa, ou quando você admite cargos de comissão para fazer serviços que deveriam ser feitos por funcionários estatutários, você contribui para o INSS, portanto você contribui para o governo federal. Você tira aquele dinheiro, tá, da massa do Instituto de Previdência, e com isso você deixa de suportar, de dar suporte, salário para os aposentados e os pensionistas, os inativos, né, da categoria do funcionalismo público. Portanto, esse tema que vem sendo muito simplificado, agora, por exemplo, tem todo esse debate relativo a se deve-se ou não aumentar o funcionário público. Acho que essa questão ela está sendo discutida de uma maneira geral, mas na realidade ela tem nuances muito diferentes. Eu, por exemplo, sou funcionário do Estado, por exemplo, eu recebo um salário como médico de cerca de R$2.000, tá? Então é preciso que as pessoas conheçam essa verdade, não que se deva
inchar o serviço público. Mas se você, por exemplo, fizer uma estatística de funcionalismo público por população, você vai ver que na grande maioria, por exemplo, dos países europeus, o número de funcionários públicos por habitante, se não é igual, é maior do que no Brasil. Somente nos países declaradamente, quer dizer, capitalistas, de mercado, que fazem, é que na realidade essa proporção é menor, mas mesmo assim não é muito menor. Mas é que eu gostaria, primeiro, de prestar meu reconhecimento aos funcionários públicos, aos meus colegas. Eu sou presidente, inclusive, eu estou aposentado, e tenho colegas, e sou presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Teresópolis, né? E sei de que, na realidade, a grande maioria dessas pessoas prestaram grandes serviços à cidade. Foram pessoas, professores. Você imagina, acredito que muitos aqui tiveram frequentaram a escola pública em Teresópolis, tiveram professores da rede municipal e sabem perfeitamente que ali tinham pessoas dedicadas, pessoas que eles devem se lembrar até hoje, né? Então, gostaria de, nesse momento, dizer que me preocupa isso, e me preocupa de duas maneiras, não só pessoalmente, porque no meu caso especial, quer dizer, eu tenho outras fontes de renda, mas eu tenho visto, como presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas, situações dramáticas, né? Pessoas que sequer ganham para sustentar o seu próprio cuidador, a sua própria cuidadora, né? E quando ficam sem salários, a situação ela é crítica, tá? Diga-se de passagem que eu gostaria, aliás, de fazer essa questão, por uma questão de justiça, que o atual governo municipal não tenha atrasado esses salários, muito pelo contrário, têm sido até pagos, quando não na data apropriada, até antecipadamente. Mas, de qualquer maneira, gostaria de trazer esse realce novo dentro dessa avalanche que hoje se fala da privatização do serviço público, porque eu acho que isso tem que ser feito com muito cuidado e em determinadas áreas, quero dizer com toda a franqueza para vocês, que sou formalmente contra que o serviço público seja substituído pela rede privada, tá? E especialmente porque, claro, quando a gente está falando em rede privada, a gente está falando em pessoas, em empresários do setor, né, que vão ter como interesse fundamental o lucro, não desfazendo do lucro. Eu não sou daquelas pessoas que demonizam o lucro, mas na realidade não terão como objetivo primário uma boa assistência à população. Eu sou o Dr. Vilhena, eu vou cuidar da saúde de Teresópolis. 25 313, Dr. Vilhena.